Você que me acompanha já sabe aqui no consultório de família de como eu gosto da revista Entre Família, porque eu realmente me debruço sobre esse material e a cada vez que leio, releio, eu encontro aqui um conteúdo que eu adoraria que mais pessoas tivessem. Então eu aproveito essa oportunidade sempre para te lembrar que é gratuito, que é um presente nosso, que nós mandamos realmente com muito amor, a revista Entre Família. Tem aqui, deixa eu ver quantas lições, são 15 lições, com um dos mais variados temas. Tem inclusive sobre educação de filhos, tem sobre saúde, os 8 remédios naturais, tem sobre as emoções venenosas, os pensamentos, os sentimentos tóxicos, tem sobre violência doméstica, tem sobre o fim do amor, o que fazer quando o amor acaba entre o casal e muito mais. Faz o seguinte, liga para nós e pede a revista Entre Famílias, 0 operadora 12 2127 3121, ou pode mandar mensagem também para o nosso WhatsApp 98100 1615, 98100 1615. É realmente presente, tá bem? Muito obrigada por sua companhia, obrigada por ter esse carinho todo aqui com a nossa programação, com o nosso programa especialmente. Um beijo para você. Hoje estamos falando de saúde física e escolhemos atender a um grupo grande, importante de pessoas que, segundo o meu convidado, Ricardo, ele diz que cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil, cerca de 400 milhões? 400 milhões no mundo. Meu Deus, é um número absurdo. Para 500 milhões até 2030. Pessoas com diabetes. E isso é gravíssimo. No caso do Ricardo, de tantos desses 12, ou melhor, de todos esses 12 milhões, tem a ver com hábitos, tem a ver com a má alimentação, tem a ver com os prejuízos causados sobre o organismo por não ter sabido escolher, não ter sido ensinado a escolher os alimentos que o tornaria saudável ou não. Enfim, então a nossa conversa de hoje é com esses dois que vêm aqui, um para contar da sua própria experiência e a doutora Leonice, que vem nos dar as instruções por ser doutora em nutrição. Doutora, uma coisa que está totalmente ligada aqui, no caso do diabetes tipo 2, é o paladar. E o paladar é uma das coisas mais difíceis de mudar, porque normalmente está ligado a nossos aspectos emocionais, as nossas memórias, as festas em família, aquilo que é tão prazeroso para cada um de nós desde sempre. É a mãezinha que colocava comida na boca da gente, dizendo come mais, filho, e a criança virava a boca, dizia que não queria, ela come mais, filhinho. Ou seja, comer está ligado à vida e ao prazer. Como é que a gente faz esse enfrentamento? Sim, deve ter o prazer positivo e deve ter o prazer negativo. Então, nós precisamos identificar, porque nós somos levados a esse prazer de comer comidas e quando nós comemos grande quantidade, com regularidade, já não é um prazer prazeroso, já é um prazer negativo. E nós temos que mudar o paladar. O paladar, ele fica corrompido quando nós comemos grande quantidade de alimentos. Tem um jeito de reeducarmos o paladar? Tem um jeito. As papilas gustativas, a língua que sente o sabor de tudo e o palato, que é o céu da boca, que também identifica o sabor dos alimentos. Quando nós misturamos muitos alimentos para dar um tempero ou para agradar muito o paladar, nós corrompemos isso aí. E há uma identificação cerebral para essa alimentação muito misturada, muito intensa de sabores. Porque a língua ela tem que identificar o sabor com a sua mais singeleza. O jeito que tem é você escovar mais a língua, respirar fundo quando for comer e ao preparar o alimento, não fazer uma alimentação muito rebuscada. Porque se você der muitos sabores, misturar queijo com açúcar, com cremes, com gorduras, você então corrompe o seu paladar. Você modifica. E há novos registros de uma loucura de sabores. Quando você estiver analisando que você está nesse nível, analise que quantidade você está comendo. Provavelmente você come muito. Aí você tem que dar um basta. O tratamento do paladar é redução de quantidade,
minimizar as preparações muito rebuscadas, né, de muitos temperos, de tudo que... As pessoas vão fazer um bolo de aipim, um bolo de mandioca, um bolo de macaxeira, aí não faz o bolo simplesmente, tem que colocar queijo, tem que colocar manteiga, colocar creme de leite, leite condensado, para que tudo isso? É verdade. Então você enlouquece o seu paladar original. Então você adulterou aquele paladar. E temos que fazer uma limpeza na língua, limpar mesmo, escovar, né? Passar uma mania de preparações mais simples e comer com menor quantidade. Se você é um diabético, tem que comer com alimentos que não vai gerar picos elevados de glicemia. Mas a melhor alimentação para o mundo, Darleide e seu Ricardo, a melhor alimentação seria o do diabético. Ok. Se a população inteira pensasse, eu não quero ser um diabético, então eu já sou, mas eu vou minimizar aí toda a minha comida, vou mudar o meu estilo, o meu hábito, vou mudar o meu paladar. A cozinheira vai ter que reaprender, vai fazer um curso, né? Porque tem muitas culinaristas que elas são categóricas em misturar tanto para dar muito sabor para quem vai comer elogiar. E sabe, Leonice, eu costumo fazer essa observação, inclusive nas receitas dos ditos vegetarianos ou vegans. Nós estamos muitas vezes envolvidos na mudança, entendemos que é preciso fazer a mudança, e aí nós optamos pelo estilo de vida vegetariano estrito, mas quando vou olhar as preparações, são tantas misturas para que dê sabor, que lembre o sabor outrora amado, que aí eu me dou conta de que muitas vezes mesmo os bolos, mesmo as sobremesas, mesmo os pratos dos dia a dia, eles estão muito rebuscados, como você diz. Então, hoje, por exemplo, uma das coisas que eu já não tenho mais prazer em fazer são os bolos, mesmo os bolos em que eu não preciso usar nenhum, e sei bem fazê-los, nenhum produto de origem animal. Mas aí, às vezes eu penso, vou fazer um bolo de banana, vou cozinhar banana com trigo mesmo, ou com aveia, ou com isso, com aquilo. Eu vou me dedicar a comer a banana, me dedicar a comer aquela aveia preparada de outra maneira. Por que eu vou precisar cozinhar isso? Também isso tem a ver com simplificar o seu dia a dia. Uma salada mais simples, um prato, um arroz integral. Simplesmente sentir o arroz, o sabor do arroz. A gente já não tem mais esse prazer. Exatamente. A língua, as papilas gustativas, elas foram feitas para identificar cada um dos sabores. O problema é que a gente mistura. Bate abacate com leite e ainda põe açúcar. Aí você não sabe que sabor que tem aquele negócio. Né? O ideal é nós comermos uma alimentação mais simples, né? Sentindo o sabor e ter o prazer, que é aquele prazer positivo, de sentir o gosto do abacate, o gosto da aveia. E é sabedoria fazer isso. Entendeu? E também é dedicação, dar mais atenção à sua própria saúde e fazer com que, mesmo você não sendo diabético ou sendo, que a melhor alimentação é o do diabetes. Ou seja, alimentação mais restrita, mais cuidadosa em relação à quantidade é exatamente o que está comendo. Exatamente. Funcionou com você, né, Ricardo? Funcionou muito bem, porque eu fui resgatar algumas coisas das origens da minha família, né? Que meu pai é uma blue zona, né? Que é uma zona azul. E as zonas azuis no planeta são os lugares onde as pessoas são centenárias, né? Exato. E a minha avó foi até os 95 anos. E eu comecei a resgatar como é que ela comia. E eu fui ver que quando era pequena, ela ia lá no canteirinho da horta dela, pegava o tomate, pegava a salsa, tal, fazia aquela salada simples, né? Fazia o macarrão em casa. Então eu falei, opa, eu acho que é por aí que está o caminho. Aí, nessas descobertas, né, a gente começou a descobrir também que os alimentos, como você faz, tem um impacto. Influencia. Então, por exemplo, um arroz integral. Então, a gente vai para um restaurante vegetariano, tem aquele arroz integral que está uma flor. Que já abriu, aquilo já acabou. Destruiu. Aquele de integral não tem mais nada. Então, ele tem que manter aquela película e tem que ser autêntico, você tem que comer. Então, você tem a medida certa para ele cozinhar no ponto certo. Exato. Darleide, é que os alimentos integrais,
eles, além de fibra e além do carboidrato presente, ele tem muitos minerais e vitaminas. E para lidar com minerais e vitaminas presentes nos alimentos integrais, precisa sim se saber preparar. Porque senão nós vamos destruindo tudo, modificando tudo. Né? Eu aconselharia o arroz integral ser hidratado apenas. É isso, eu aprendi Não é? a fazer isso. Põe ele para hidratar, enfim, facilita a vida, né? E eu trouxe aqui no programa, já há um tempo atrás, uma nutricionista, a Cleonice, lá do Rio de Janeiro. Um beijo para você. Ela tem um projeto chamado 8 que Curam, que são os 8 remédios naturais. E ela trouxe a história da própria filha, que inclusive veio com ela, não participou junto, mas estava aqui com a gente. E a menina, quando garota ainda, foi curada com as mudanças nos hábitos alimentares, especialmente com o uso do arroz integral, de uma enfermidade, enfim, que ela tinha naquele momento. Então, assim, um grão bem cozido pode ser um remédio, né? Esse é o ponto, um grão bem cozido. O Ricardo, no bloco anterior, estava nos fazendo lembrar sobre os remédios naturais, os 8 remédios naturais. Qual o impacto, a importância disso no estilo de vida, nos hábitos que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos, ou porque não temos como fazê-lo quando passamos o dia inteiro no escritório, ou, enfim, porque comemos fora de casa? Como faz uso dos remédios naturais na vida dos dias de hoje? O impacto dos 8 remédios significa dizer que o corpo, ele não é só alimentação. Muito embora eu defenda a tese de que o nosso organismo, ele é nutrientes. E essa fala é minha. O organismo no Brasil, é nutrientes. O nosso organismo é nutrientes. Embora ele tenha a mente, que também já é um outro componente, mas ele, biologicamente, ele é nutriente. Verdade. Ele é proteína, ele é carboidrato, ele é gordura, ele é lipídios, ele é mineral, ele é vitamina, o osso tem minerais, né? E a pele tem isso, tem aquilo outro, mas tudo é nutriente. Então, lá no ventre da mãe, quando estamos sendo gerados, nós já somos nutrientes. E aqui do lado de fora nós continuamos sendo. Mesmo você tendo o nome de Darlede, o outro de Maria João, eu, Leonice, mas eu sou feita de nutrientes. E para eu resgatar, ou recuperar, ou consertar, reestruturar o meu organismo, que é nutriente, eu vou depender de nutrientes. Só que eu não sou só isso. Eu preciso, sim, do carboidrato, da proteína, mas eu também preciso do sol, que vai estimular muita coisa boa no meu organismo, que é nutriente. Né? O sol faz bem para a planta, a chuva faz bem para a planta. Então, para mim, que também sou um ser vivente, o sol vai fazer bem para mim. A água que eu bebo, que é aquela chuva que eu dou nos copos com água lá dentro, né, vai fazer bem, vai me molhar lá por dentro. Mas eu preciso respirar, porque eu não sou só nutrientes. Eu preciso dormir, descansar, porque as células não podem ficar viradas 24 horas trabalhando. Eu preciso do descanso, do sono. Eu preciso de movimentar. As células que compõem o nosso organismo, elas estão vivas, elas estão em movimento, elas estão se mexendo. Mas à medida que eu mexo mais um pouco, eu ajudo a acontecer reações químicas favoráveis ao meu corpo. Porque nós temos, nesse conjunto de nutrientes, nós temos ali acontecendo muitos milhões de reações químicas. E se o movimento certo, ou o exercício, eu vou colaborar com essas reações químicas que estão sendo produzidas. E quando eu exercito, eu não posso ir além do limite do meu organismo. Então, para esses 8 remédios, que é a coisa mais fabulosa que temos de simples e gratuito, né? Muito embora tem muita gente que vende água caro por aí, né? E a gente é cobrado também da água que chega na nossa residência, mas são ainda remédios baratos. O sol é 0,800. O movimento, o exercício, se você for na esquina, na praça, né, no clube, você nada, você corre, você anda, você tem uma bicicleta, você se movimenta, você está ajudando essas reações químicas do organismo. Então, nós não somos só a comida, por isso precisamos dos 8 remédios. E precisamos nutrir o pensamento, né? Eu costumo falar que eu tive um professor lá na Europa, onde eu faço um curso,
E ele falava o seguinte: a verdadeira desintoxicação orgânica ou o verdadeiro detox não é tomar um copo com suco. O verdadeiro detox é limpar o lixo das células através dos alimentos e do sol e da água e da respiração e do movimento, mas também incluir no detox a limpeza do pensamento e fazer uma limpeza espiritual. Então, esse conjunto de 3 coisas, limpar o biológico, a matéria física, limpar a matéria mais subjetiva, a mental, intelectual, e limpar a espiritualidade. Nós precisamos dos 8 remédios, não tem jeito. Mesmo que a gente fuja para cá e para lá. Os estudos estão mostrando que quando tu deita e dorme, você está ajudando a fabricar muitos hormônios. E hormônios muito importantes. Hormônio para crescer, hormônio para rir, hormônio para eliminar estresse, hormônio para a reprodução. Né? Muita gente não engravida porque também não tem a produção de hormônios ideais para aquele fim. Não dorme, tem insônia. Então, o descanso é muito importante. E ele está incluso nos 8 remédios. Embora eu diga que somos nutrientes, mas eu reconheço que precisamos, essa matéria toda, precisa de todo esse conjunto. Mas é como você também bem disse, nós somos nutrientes, mas não só nutrientes, Exato. tem essas outras necessidades. E daí, Ricardo, então em que nível estamos hoje? Você é um diabético controlado ou você já é um homem que sente-se livre assim para viver porque os seus hábitos mudaram, o seu paladar já está educado? Como é que você se sente hoje? Eu me sinto hoje em progressão contínua. Legal. Porque o que acontece? Eu cheguei no estágio que a medicação reduziu muito, né? Hoje eu tomo quase menos que 1/4 do que eu tomava há 1 ano atrás, né? Mas vai ser sempre uma descoberta. Eu me sinto mais feliz, mais tranquilo, porque eu sei que é uma jornada que eu vou levar até o fim da minha vida. Por quê? Uma mudança de cultura, uma mudança de hábito, você não faz do dia para a noite. Exato. Se você quer mudar comportamento, você tem que trabalhar nele. E tem uma coisa dos remédios naturais que para mim é fundamental, é a confiança em Deus. Então, confiar em Deus, e eu tenho tido algumas experiências recentes, né? No fato de que nós estamos completamente na mão de Deus. Ele te orienta, te guia. Então, assim, tem aquela passagem de Jesus fala, basta cada dia o seu mal. Porque eu estava, por exemplo, assim, no sábado passado, estava tranquilo, tinha acabado de completar um curso, acordei sábado de manhã com uma dor aqui. Fui para o pronto-socorro e tinha um cálculo. Eu precisei ser internado. Quando o médico falou, você precisa ser internado, eu falei, nossa, mas minha semana tinha sido tão boa. Então, quer dizer o seguinte, que a sua vida é totalmente dependente de Deus. E com relação ao diabetes tipo 2 especificamente, eu me sinto cada vez mais descobrindo novos alimentos, melhorando cada vez mais a minha dieta, e eu acredito que em breve eu vou estar sem remédio. Que ótimo. Acredito também. Né? Você se percebeu também, enquanto homem, mudado também na sua maneira de pensar, na sua maneira de lidar com a vida? Que mudanças da tua personalidade, do seu estilo de vida relacional, também aplicou-se alguma mudança? Viu-se alguma mudança? Sua esposa está aqui com a gente, ela talvez saberia até dizer melhor, né? Acho que ela poderia até falar melhor. Mas assim, como encarar a vida. Então, por exemplo, assim, a gente foca muito assim, fala carreira, e vê a carreira sempre dentro de uma empresa e sempre assumindo algumas posições corporativas e que os objetivos são sempre você ter meta de bônus no final do ano e atingimento de metas e daqui a pouco você diz o seguinte, não, mas a meta principal minha é ter saúde, é estar perto das pessoas que eu gosto, é ter um bom relacionamento familiar, servir ao Deus que eu amo, estar congregando na igreja que eu quero. Aí eu falei o seguinte, não está acontecendo isso, preciso mudar. Aí eu pedi demissão, há 3 anos atrás, e falei, não, vou mudar minha vida. E acabei mudando nesse sentido, e estou num processo de mudança ainda. Claro. Recentemente. E não me arrependo. Eu posso hoje ter menos dinheiro, mas eu assumi o controle mais da minha vida junto com Deus, né?
Então, eu acho isso muito mais importante. E para mim, tá podendo escrever um e-book falando do diabetes tipo 2, podendo mostrar que tem alternativas sustentáveis para os diabéticos atuais e para os que ainda não têm, que possam cuidar, para mim já foi um presente de Deus. Sem dúvida, ser uma influência para outros. Né? E é muito legal o que ele falou, né, que ele está tendo sempre progressivamente Exato. o conhecimento e essa busca e essa mudança e a atenção que ele trouxe para ele, atenção à saúde dele, né? A saúde dele, ele trouxe essa atenção para ele assumir. Exato. Né? Que às vezes a gente se deixa na mão do doutor. Então ele trouxe para assumir. E uma outra bacana que ele falou aí na frase, né, que ele tem uma continuidade, uma progressão, é que a gente falou muito de carboidrato, mas quando o diabetes migra para outros órgãos, é porque a gente também tem que dar atenção para uma questão, que não é só o açúcar, né? As gorduras, se elas forem fritas, né, elevou a temperatura na gordura, ela vai prejudicar o organismo. E se aumenta o peso, porque come muitos alimentos calóricos, vai prejudicar o organismo e pode se tornar um diabético. Ou quem já pode entrar em complicações. Se come alimentos com muita quantidade de proteína, muito peixe, muita carne, muito frango, bastante grão, feijões, castanhas, e come muito tudo isso que se transforma em proteínas, também pode, a quantidade excessiva, agravar o rim. Doutora, então deixa eu entender, quer dizer que o excesso de proteína, assim também como o excesso de gordura, é um problemão? Sim, não só os carboidratos, mas a pessoa que come gordura animal, fritura, é tudo frita naquele... pega o alimento bom e frita e aí destrói o componente do alimento e altera os componentes da gordura. Então essa gordura aí, ela destrói peças do corpo. Além de elevar colesterol, elevar triglicéridos, danifica outras áreas. O fígado fica engordurado, o rim entra num processo de produção de lixo, maior lixo, e as proteínas a mesma coisa. A proteína, como a gordura, são nutrientes bons, mas se fritar não é bom. E a proteína, se comer em grande quantidade, também vai produzir muito lixo para o rim e vai prejudicar o rim. Então, nos faça entender a seguinte questão. Hoje está em voga, bastante em voga, a dieta chamada low carb. Ou seja, retira o alimento com carboidrato e aplica-se ao uso do alimento com base em gordura e proteínas, que são as carnes, enfim, os produtos mais proteicos possíveis. Então, isso causa desequilíbrios indo na direção do que você está nos instruindo agora, não? Exatamente. Tirar o carboidrato, o nosso corpo precisa de carboidrato. Não do carboidrato simples. Do refinado. Do refinado. Mas ele precisa do carboidrato complexo, que vem daqueles alimentos que a gente já falou. Mas se tirar todo o carboidrato, qual vai ser a energia que vai dar para o pulmão inflar? Qual é a energia que vai se dar para o coração torcer, fazer isso aqui? Qual é a energia que vai se dar para se caminhar, para ir para uma academia? A proteína e a gordura fazem esse trabalho, não? Gera energia, mas gera já em outro plano. E força a máquina. A energia primária tem que ser do carboidrato. E do carboidrato simples. Complexo e não do simples. E eu já imagino... E do integral. Do integral. E eu já imagino ter dito aqui em algum momento que assim, nós vamos comprando algumas dietas, mas nós precisamos, por sermos cristãos, ou seja, termos a nossa vida num entendimento, numa compreensão de que nós fomos criados por Deus, então deveríamos dar um pouco mais de atenção à dieta do Criador. O que o Criador nos deu como alimento que seja saudável, o que se aproxima do plano ideal de Deus, já que nós não estamos mais no mundo ideal, mas é o mundo real, com todas as complexidades pós-pecado. Mas, amados, não dá para a gente dar crédito a uma dieta que retira algo que é importante e
acrescenta alguma coisa que nos traz grande prejuízo, como o excesso de proteínas. Olha o desequilíbrio lógico. Pensa, teria sido o criador, o autor de tal dieta que me põe nesse desequilíbrio tão grande? Então, finalizando já o programa, proteína por agora... é quantidade pequenininha da leite. Quantidade pequenininha. E uma outra Não adianta coisa... comer o pacotão de castanha, que é proteína. Não adianta comer um pacotão de nozes. Nem adianta comer um prato cheio de carne, porque é excesso. O corpo precisa de pouquinho. E você nos faz lembrar de uma coisa muito interessante, Ricardo. Muitas vezes, quando falamos aqui sobre hábitos de vida, alimentação saudável, algumas pessoas se sentem ofendidas porque elas pensam no estilo de vida delas ou na condição financeira delas e dizem assim, vocês estão falando aí de luxo, porque eu não posso comprar castanhas, eu não posso comprar nozes, eu não posso. Ai, é tão bom poder dizer a você, aliás, eu nem vou dizer, vou deixar que a doutora o faça, qual é a quantidade mesmo que nós devamos fazer uso de alimentos como, por exemplo, castanhas? Antigamente, a ciência dizia, olha, orienta 2 castanhas. Hoje, ela diz, orienta 1. Né? Então, você quer comer 10, o seu dinheiro não vai dar mesmo. E, além disso, vai ter que tratar o corpo, porque o excesso daquilo vai fazer mal. Sobrecarrega fígado, rins. Tudo. Você não gasta com a castanha, você vai gastar com remédio no futuro. Nessa perspectiva, sim, não é? Ai, é muito caro a castanha, mas remédio também não é barato. Ou seja, gente, sejam os vegetarianos estritos, que têm feito muito uso de nozes, de castanhas, cuidado com os excessos, nos cremes, nos bolos, nas preparações, no dia a dia, cuidado com os excessos também, porque a gente quer sair de um lugar e ir para o outro, e em vez de dar bom testemunho de como aquilo é saudável e produz vida, nós estaremos daqui a pouco colhendo os frutos de quem não soube lidar com a simplicidade. Vamos pegar aquilo que é da moda, que é uma afirmação do mundo da moda, que diz assim, o simples é sempre melhor, o mais nem sempre corresponde ao melhor. E então, que você tenha compreendido que, como na experiência do Ricardo, fazer mudanças no estilo de vida, aplicar a fé, buscar conhecimento, ter confiança em Deus e alcançar bons resultados, como tem sido até aqui com você. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado e Deus abençoe vocês também. Obrigada. Foi muito rico esse programa para mim. Obrigada. Doutora Leonice, muito obrigada também, viu? Foi um prazer recebê-la aqui. Espero recebê-la num tempo em breve, quando o seu livro estará pronto, hein? Verdade. Daqui para maio nós teremos aí livro com capítulos assim recheados de tantas coisas maravilhosas e atuais. Muito bom. Obrigada. Deus te abençoe. Então, tivemos hoje os meus convidados e você aí de casa, que é sempre o nosso convidado muito especial. Ponha em prática, busque ainda compreensão maior, mais ampla e que Deus te abençoe. E não esquece, resumindo, menos é mais. Invista em mais qualidade do conhecimento na vida prática, mas em termos de alimentos sobre a mesa, menos, para que você tenha mais saúde. Coma menos alimentos açucarados, temperados e nos exageros pode habitar a morte. Um abraço e até semana que vem.